Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá, síndicas e síndicos de norte a sul do país. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Siga a gente nas redes sociais, @Semana do Síndico. Pessoal, essa semana nosso episódio não podia ser sobre outro assunto que não o coronavírus, não é mesmo? Os casos no Brasil, tanto os confirmados como os números de suspeita, estão crescendo muito rápido. E para acalmar os nossos corações e trazer informação de qualidade, nós faremos uma série de episódios sobre o coronavírus em condomínios. Hoje eu trouxe uma convidada diferente, a Carla Viveiros, que está morando na China. Agora, lá as coisas estão melhorando e ela vai contar um pouquinho pra gente como foi viver esse período de isolamento em um condomínio chinês. Carla, por favor, se apresenta pra gente e explica onde você está morando na China atualmente. Meu nome é Carla, eu moro na China, mais especificamente na cidade de Shenzhen, que fica na província de Guangdong, que é no sul da China, bem próximo ali de Hong Kong, bem pertinho. E como foi a sua quarentena? Quanto tempo vocês ficaram aí no apartamento de vocês em isolamento? Então, quarentena, o termo quarentena, ele é utilizado para quem entrou em contato com pessoas que podem estar doentes, ou seja, tem a suspeita da doença, ou você veio de uma área de risco e eles te isolam para que você pode manifestar o vírus ou não. Então, isso é quarentena. O que a gente está passando é um isolamento social, que é um isolamento, vou chamar de voluntário. A gente só tem autorização para sair de casa 2 vezes na semana, tá? E a gente está aqui, tem 16 dias que a gente voltou do Brasil, então durante esses 16 dias a gente só pode sair 2 vezes na semana. Então, se você trabalha, você pode pegar uma autorização, se o seu trabalho já voltou, você pode pegar uma autorização do seu trabalho e mostrar no condomínio, na administração do prédio, e aí sim você sai todos os dias. Se não, só 2 dias por semana. Pessoal, no momento que a gente está hoje aqui da epidemia no Brasil, é muito importante que a gente se mantenha isolado, todo mundo que puder, faça esse esforço, é muito importante. E, Carla, como que era assegurado que as pessoas ficassem realmente cumprindo as suas quarentenas, o seu isolamento? Ficava alguém vigiando a entrada do condomínio? Sim, tem pessoas que vigiam a gente. Eu moro num condomínio e os guardas, os vigias desse condomínio, seguranças do condomínio, ficam na porta. As portas laterais do prédio foram lacradas, você só pode sair pela portaria principal. E na portaria principal ficam os vigias ali, paramentados com a EPI, verificando a sua temperatura. E as regras eram essas: você tem um cartão específico que você marca as suas saídas e as suas entradas. Para o cidadão comum são 2 vezes por semana. Para quem tem autorização do trabalho, pode sair todo dia, mas aí tem uma outra autorização específica. E visitante no prédio, no início não podia, agora pode. Antes só podia morador, hoje podem outras pessoas. Mas é porque é importante lembrar que a gente já está numa outra fase aqui da contaminação, outra fase da epidemia do vírus. Então, a gente já está exigindo um controle diferente, um pouco mais flexível, mas ainda assim existente. É bom saber, que se precisar tem como controlar as pessoas para elas realmente ficarem em isolamento. E teve algum prédio que foi completamente evacuado por conta do coronavírus? Eu pergunto porque aqui no Brasil as pessoas estão com um pouco de medo dos vizinhos doentes. Não teve nenhum prédio completamente evacuado, porque não tem como, Na verdade, o que o coronavírus exige é o isolamento, Então, todo mundo na sua própria casa. Não existiu nenhuma evacuação de prédio, não existiu essa necessidade, porque não é uma bactéria específica que está ali, É um vírus que está transmitindo de pessoa para pessoa. Então, o ideal realmente é a pessoa ficar isolada dentro de casa. E, Carla, quais foram as medidas tomadas no seu prédio mesmo para evitar a propagação do coronavírus? E as pessoas? Que tipo de coisa elas estão fazendo para evitar a contaminação dentro de casa e nos elevadores, por exemplo? Então, as medidas tomadas pelo meu prédio foram as que foram tomadas pelo governo chinês, não só o governo chinês, como o governo da província, Aqui a gente não trabalha com estados, a gente trabalha com províncias, e as províncias tinham também suas legislações devido
o número de casos. Existiram províncias que foram menos afetadas e províncias que foram mais afetadas. A minha província foi a segunda mais afetada, só perdeu para o epicentro da epidemia mesmo, que foi a província de Hubei, porque tinha o Wuhan ali, onde nasceu o vírus. A minha província foi a segunda mais afetada. Por quê? Porque é uma província que tem muito estrangeiro, muito próxima de Hong Kong, então tem um fluxo muito grande de pessoas entrando e saindo. Então, e também é uma província meio pêndulo, assim, muita gente não é daqui, vem para cá para trabalhar e estudar. Então, muitas pessoas estavam indo e voltando, né, das suas cidades natais, e aí deu essa problemática toda. Essas medidas dentro do prédio eram esse isolamento também. Aqui, eu sei que em alguns estados no Brasil, algumas cidades é diferente. Eu sei que no Rio, por exemplo, as pessoas entregam as coisas na tua porta, né? Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Se eu pedir uma pizza, essa pizza aparecia na minha porta. O cara pegava o elevador, entrava no prédio normal. Eu sei que em São Paulo não é assim, por exemplo. Aqui na China, eles entregam na sua porta. Tudo, toda e qualquer coisa eles entregam na sua porta. E isso não pode mais, tanto comida quanto mercadoria. Então, na entrada dos prédios foram construindo estações de triagem, que nada mais é do que estantes nomeadas ali por prédio, andar. Tem um aplicativo aqui muito grande de supermercado, que você pede insumos de supermercado, então tinha uma prateleira só para ele, e tinha uma mesa específica para comida pronta, né? Você pedia num restaurante, chegava a comida ali naquela mesa separada. Então, os entregadores, eles não podiam mais. Quem não morava no prédio não podia, e ainda não pode entrar no prédio assim para fazer entrega, né? Esse fluxo de pessoas que tinha antes não tem mais. Então tem essa primeira aí. Existe uma limpeza e uma desinfetação do elevador constante, né? Tem, dentro do elevador, dos elevadores, fica um papel que está dizendo ali o dia, a hora que foi limpo, e assim são umas 4, 5 vezes por dia, e quem limpou faz essa desinfetação grande ali. Os botões dos elevadores têm aí estão sendo protegidos, mas aí cada condomínio está fazendo de um jeito. No meu condomínio eram plástico filmes que também eram trocados várias vezes por dia, então ele botava aí um plástico filme, mas tem prédio que colocou caixa de lenço, e aí a pessoa pegava um lenço, tocava, né, no botãozinho específico e jogava fora. Então depende muito do condomínio, como ele fez para se proteger. O meu foi assim. As pessoas, bem, aqui na China também é importante lembrar que isso é uma determinação do governo chinês. A China tem uma densidade demográfica muito grande, é muito diferente a forma, né, de você pensar qualquer coisa aqui, porque é muita gente. Então aqui na China, você só pode sair na rua de máscara. Se você está na rua sem máscara, você é preso, né? Então não pode. E também é importante lembrar que a China foi onde nasceu, então as pessoas foram meio que descobrindo o que era bom e o que era ruim conforme ia descobrindo, né? Conforme ia acontecendo. Então, aqui é a máscara, né? A medição de temperatura para você entrar e sair de qualquer lugar, medem a sua temperatura. E álcool gel, coisa para você desinfetar a mão em todos os lugares. As medidas pessoais são essas: você lavar a mão com constância por pelo menos 20 segundos, só pode ir na rua de máscara, evitar sair na rua, tem muitos lugares que estão fechados ainda. E o que eu sempre faço quando chego em casa, porque eu uso máscara, eu desinfeto a minha máscara, lavo a mão sempre, e também eu tento sempre limpar meu celular, tá? Porque é uma coisa que as pessoas não pensam muito. O celular é uma grande fonte de disseminação de doenças hoje em dia, e a gente não tá tomando cuidado com isso, não só no coronavírus, qualquer coisa, né? A gente leva o celular para tudo quanto é lugar, o celular tá sempre na mão, apoia em superfícies. Então, limpar, eu faço constantemente, eu limpo o meu celular. É isso que eu faço, sim, especialmente. E uma curiosidade, Carla, existe a figura do síndico nos prédios da China? Quem que organiza a comunicação com os moradores, por exemplo? Não existe a figura do síndico, porque os prédios, eles são administrados por empresas. Porque também eu tenho que lembrar que eu moro numa cidade planejada. Essa cidade, ela é nova, ela tem aí por volta dos seus 40, quase 50 anos, acho que é entre 40 e 50 anos. Então, ela é uma cidade planejada, ela é uma cidade diferente. E aqui você não tem casa, por exemplo. Casa aqui, nunca vi casa em Shenzhen. Você tem condomínios, condomínios muito grandes, as pessoas, esses condomínios são administrados por empresas
em geral, tem um centro comercial embaixo, né? Então é diferente, a habitação aqui é diferente. O que acaba acontecendo é que quando os prédios mais antigos, que são prédios aí de 5 andares que não tem elevador, então são realmente prédios mais antigos, mais até desgastados, eles são monitorados pelo governo, entendeu? Então, quem faz essa comunicação com os moradores é o próprio governo. Então, nesses prédios, são os conjuntos de prédios, são conjuntos habitacionais, mas não existe uma efetiva empresa tomando conta. O governo armou tendas e aí ficam funcionários públicos, galera da polícia mesmo, do exército, que ficam ali fazendo esse controle. Que os vigias, que os seguranças do meu prédio fazem, né, dentro do meu condomínio, por ser uma empresa que administra, é o próprio governo que faz. Nesses prédios que são mais antigos e que não tem, né, essa estrutura de um condomínio. Então, quem está organizando nesses prédios que não tem administração, é o próprio governo, e no meu condomínio não tem síndico, tem uma administradora. Na verdade, todos os grandes condomínios têm as suas próprias administradoras. E, Carla, outra curiosidade é saber se mudou alguma coisa com relação aos funcionários da limpeza do seu condomínio. Eles estão trabalhando com mais EPI? Olha, sim e não. Mas é uma coisa importante que é importante destacar aqui, que o aspecto que a gente tem, o conceito que a gente tem de limpeza no Brasil é diferente de todo lugar do mundo, tá? Não que eu seja essa pessoa ultra viajada, mas eu moro, a situação que eu tenho aqui faz com que eu conviva, a cidade que eu moro, né, o que eu faço da vida aqui, eu convivo com muitos estrangeiros e de nacionalidades diferentes. E olha, assim, eles não entendem vários hábitos de higiene que a gente tem, a forma como a gente encara o que é limpo, o que é sujo, né? Então, isso já é diferente. Eu observava que os funcionários de limpeza do meu condomínio não usavam nenhum tipo de EPI para lidar com lixo, por exemplo, com o próprio lixo mesmo, lixo domiciliar, que eles recolhiam, né? Então não tinha EPI, isso me dava muito nervoso, eu ficava muito irritada, na verdade. Então a gente tem que primeiro estabelecer esse âmbito aí. Agora eles estão com mais EPI, né? Como eu te disse, os seguranças que ficam na porta fazendo controle de fluxo de pessoas, eles têm aquela roupa completa, hospitalar mesmo, aquela roupa que cobre eles todos, a máscara, uns tinham óculos, outros não, mas pelo menos a roupa inteira, a máscara e luvas, eles usam para fazer esse controle de pessoas. E as pessoas da limpeza também têm que estar de máscara, porque se você está em público, você está de máscara. E também estão utilizando luvas, mas a pessoa da limpeza não tem esse EPI completo não, só estão utilizando luvas e a máscara que tem que utilizar. Mas o pessoal que está fazendo controle de pessoas do condomínio fica com o EPI completo. Pessoal, o Brasil tem alguns pontos positivos sim, a gente não pode só ver o lado negativo, né? A gente é bem limpinho e preocupado com os nossos funcionários. E, Carla, o que você pode dizer pra gente que agora tá vendo mesmo os casos crescerem tão rápidos de uma hora para outra? Que dica que você dá pra gente? Sejam gentis um com o outro, se cuidem, a situação ela é séria, tá? Ela precisa de cuidado, ela precisa de precauções. Ser séria não significa que é pânico, tá? Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não precisa ser os dois, pode ser sério e sem panicar. Tá bom? É isso, obrigada, gente. Um beijo, fiquem bem. Carla, muito obrigada pela entrevista e pelas palavras de incentivo. Por aqui ainda temos muito trabalho a ser feito. Quem quiser acompanhar o trabalho da Carla Viveiros, pode acompanhar os stories que ela fez para o Intercept Brasil. Lá no Instagram, nos destaques, mostra direitinho os cuidados com o elevador, por exemplo. Pessoal, momento de atenção. Fiquem seguros em casa, lavem as mãos e força no álcool gel. Cuidem dos seus e dos vizinhos se eles estiverem vulneráveis. O momento é de responsabilidade e de união. Quero agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial, e esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Até a semana que vem. Tchau!